Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias e a gente vai tratar de um tema, como nós falamos aqui no início do Radar Paulista, da passagem aqui do executivo para o empreendedor. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E como é que se dá essa passagem? Olha, a galera aqui toda aplaude, né? Eu fico emocionado. Toda vez que eu venho aqui, multidão aplaudindo. O pessoal bem participativo. Olha aqui, só. né? Até uma aguinha e tal. Mas então, Emerson, nós dizíamos que essa passagem aí é interessante, até para que os nossos ouvintes também saibam como é que ela se dá. Sim. Eu vou falar desse tema porque é um tema que as pessoas me procuram bastante, né, por questões de trabalho, né, e consultoria de carreira. E eu até escrevi um artigo, tá lá no meu site, no final eu vou dar um endereço aqui, falando exatamente sobre isso, né, transição de carreira do executivo para empreendedor. E eu vou além, né, não é só do executivo, mas é do funcionário, né, aquele cara, um empregado, o CLT, ou enfim, que quer abrir o seu próprio negócio, né. E uma das coisas que eu tenho observado, que as pessoas estão dizendo, e isso é bem real, a gente pode perceber isso numa conversa de boteco, né? Uhum. É que existe, de uma maneira geral, um certo, né, descontentamento com os empregos. As pessoas estão cansadas, né? As empresas se tornaram muito rígidas, um ambiente muito pesado, muito competitivo. Então existe uma reclamação bem grande. E esse indicativo, ele é percebido, tem um cara chamado Marcus Buckingham, que ele é do Instituto Gallup, né, ou ele foi do Instituto Gallup, que escreveu um livro, e ele conta de uma pesquisa mundial que diz que é o seguinte: apenas 20% das pessoas trabalham de fato naquilo que gostam de trabalhar, né? Então isso é preocupante. Você imagina dizer o seguinte, que 80% da população trabalha por trabalhar, né? E aí dá para perceber que, com certeza, quando você trabalha por trabalhar e não trabalha por prazer, por felicidade, tem gosto naquilo que você faz, obviamente que a produtividade ela é muito mais baixa, né? Então imagina se todo mundo pudesse fazer aquilo que sabe, aquilo que tem talento, aquilo que tem vocação, né? Uhum. Então 20% apenas está nesse mundo aí. E isso obviamente que leva as pessoas a quererem mudar, né? E hoje uma das coisas que é bastante interessante a gente observar é que para você abrir um negócio hoje é muito menos complicado do que era no passado, né? Não tem muita burocracia? Até tem, Renato, na parte de você abrir uma empresa, o CNPJ, essas coisas todas, licença, alvará, isso tudo é meio chatinho mesmo. Mas eu considero isso como questões acessórias. Porque as questões principais, que é o recurso, hoje ele tem bastante recurso disponível. Você tem aí muito banco de investimento, você tem investidor anjo, aceleradora de startup, enfim, tem um monte de mecanismos que ajudam pessoas que têm boas ideias a implementá-las e transformá-las num negócio. Uhum. Porque na realidade o que é um negócio, né? Até a palavra negócio, né? Ela nega o ócio, nega o ócio, ou seja, eu me ocupo. Então negócio é aquilo que eu me ocupo. Interessante. E se eu puder me ocupar com aquilo que tem valor para os outros, eu tenho um negócio, um empreendimento na minha mão. Uhum. Então, pensar muito na ideia, eu sempre coloco, né? Pensa a ideia primeiro, desenvolve a ideia, depois você pensa recurso. Tá. E muita gente pensa assim, quando eu me aposentar, vou pegar meu fundo de garantia e vou montar um negócio, né? Ou então, não, vou trabalhar aqui 10 anos, juntar o dinheiro, e aí quando eu tiver dinheiro eu monto um negócio. Eu acho que isso é um caminho errado. Por quê? Porque você ficar preocupando em juntar o dinheiro para daí abrir o negócio, você está perdendo tempo, você deveria estar pensando na ideia, no que você vai abrir, pesquisar, sentir o mercado, saber se você tem as competências de fato para tocar um negócio, que é um fator que a gente encontra muito quando o cara sai da empresa e ele é um executivo, ele monta o próprio negócio. Ele não vai ter todos os recursos que ele tinha na empresa anterior. Então ele vai ter que começar a fazer os próprios relatórios. Antes ele só analisava os relatórios, né? Precisa encarar o cliente de uma maneira muito mais severa, porque o cliente vai cobrar dele uma solução. Ele não tem mais aquela pessoa, olha, vou chamar o cara do marketing, vou chamar o cara de vendas, vou chamar o cara da administração. Ele não tem mais isso, porque ele vai ter que ser o cara que vai fazer toda essa... cara que faz tudo, que a gente chama de atitude de dono. Uhum. E muita gente fala, é atitude de dono, mas na prática, a atitude de dono ela é bem diferente, né? A atitude de dono é de fato ser dono. E um peso muito grande é isso, né? Que o pessoal ainda coloca, vou trocar a segurança de um emprego pelo risco de um negócio. Olha, o mundo inteiro está em risco,
né? Você não tem hoje lugar seguro para você viajar no mundo. Você não tem uma posição que você pode garantir que daqui a 3, 4 anos você vai continuar nela. Porque as empresas vêm e vão, né, cada vez mais rápido. O ciclo de vida das empresas é cada vez mais curto. Então, o risco, né, essa coisa de a segurança do emprego, isso sempre vai ter, né? Sempre vai ter, e é cada vez menos certezas você tem, né? Cada vez que você vive num mundo mais vulnerável, mais complexo, mais ambíguo, né? E muito menos previsível. Enfim, então são essas questões. E aí eu acho que um ponto, né, se é pra gente colocar um pouquinho de um guia, né, um mapa, o que eu acho importante, né, quando você está pensando em montar um negócio? É primeiro focar na ideia, testar de fato se aquela ideia faz sentido. E se você tem as competências para fazer aquilo desenvolver. Uma das formas que eu coloco para as pessoas é fazer voluntariado. Né? Por exemplo, se você... muita gente fala o seguinte, eu queria ter um negócio, mas eu não sei vender. Não consigo vender nada. Enfim. É a tônica da... Exatamente. Do que os empreendedores iniciantes falam. Exatamente. Né? Então, ou você arruma alguém que consiga vender por você, um sócio, né? Ou você vai tentar um empreendedorismo, né? Que você vai desenvolver habilidades de venda. Por exemplo, você vender um projeto de uma ONG dentro de uma empresa. Você tem que desenvolver habilidades de venda, convencimento, persuasão, né? Entrega. Tudo isso são formas que você tem de testar e desenvolver a sua habilidade para depois você aplicar no seu próprio negócio. Você não está correndo nenhum risco se você não vender esse tipo de serviço, né? Montar um planinho, cuidado com as paixões cegas, né? Olhar, isso aqui é demais, esse mercado, esse produto é muito legal. É bom perguntar para outras pessoas que possam criticar essa ideia, porque pode te colocar um pouco mais o pé no chão, porque sabe que toda paixão nos cega, né? E a gente fazer uma pesquisinha também ajuda, né? E quando a gente fica cego por alguma coisa, a gente não enxerga outras coisas, né? Então acho que olhar isso com cuidado, fazer isso com calma. Se você está empregado, você tem a oportunidade de ir tranquilamente montando tudo isso, né, desenvolvendo essa ideia, e depois você muda. Porque eu sempre falo o seguinte, transição de carreira é mais ou menos como mudar de casa, né? Você não chega em casa, empacota seus móveis e vai para uma casa. Primeiro você procura uma casa, aí geralmente você escolhe o bairro, né, escolhe a casa, vê como é que você quer, vê se os móveis que você tinha lá cabem na outra casa, planeja a mudança, os móveis, aí um belo dia você leva toda a mudança e se instala e passa a morar. Transição de carreira é muito parecido com isso. Tem que ter esse planejamento também. Tem que ter esse planejamento, né? Agora, Emerson, eu vou até te pegar meio de surpresa aqui, mas acho que se você puder trazer, talvez na próxima, alguns cursos também, eu acho que é interessante, né? Sim. Para as pessoas se posicionarem, talvez até com base de informações técnicas, né, para elas fazerem essa transição. Sim. Porque, como você disse, na verdade, de repente você é um gerente, você é um executivo, e você está analisando as planilhas, isso e aquilo. Agora, a partir do momento que você é empreendedor, né, você é o responsável por todas essas áreas, né? Exatamente. Vai desde lá do cafezinho até o produto final. Então, eu acho que é bacana você poder trazer aí algumas dicas pra gente também, né? Sim, legal. De alguns cursos e tal. Sem dúvida, a gente pode listar isso, né? De cara, já falo aqui, você tem muitos portais hoje, né? O próprio Sebrae pode te ajudar nisso. Você tem muita escola, o meusucesso.com, que é uma escola que eu inclusive dou aula lá. Tem um site de empreendedorismo. Meusucesso.com. Tá. Então a gente sempre a gente conta histórias de empreendedores que deram certo. E aí, a partir da história do empreendedor que deu certo, a gente constrói as aulas. Né? Então, Entendi. Aula de vendas, aula de marketing, aula de gerenciamento de cadeia logística, enfim, são interações que a gente faz com as pessoas. Então, o Sebrae é muito bacana, o meusucesso.com é muito bacana. Obviamente, né, nos meus livros tem muita coisa também de empreendedorismo, pode ser um começo para você pesquisar, né? Um caminho. Né? E o bate-papo com a gente também no dia a dia, lá através do e-mail, sempre é uma oportunidade de a gente aprender. Enfim, e aí tem uma infinidade hoje de escolas, né, de empreendedorismo. E uma coisa que eu coloco bastante importante é assim, é muito saber a história de quem está te aconselhando também. Porque é muito comum a gente ver hoje, né, no Facebook, aí, etc., bombando, histórias de empreendedores e tal. Mas assim, quando você vê um garoto de 22 anos que mal tem experiência de vida, né, e que está dando conselhos sobre vida, sobre empreendedorismo, de uma coisa que ele fez há 6 meses atrás e deu certo. Deu certo, exatamente. Não significa que aquilo vai ter sustentabilidade, que aquilo vai durar. Né? Vide o Mark Zuckerberg do Facebook, que era um jovem, né, muito jovem, estava na faculdade e tal. E criou o que ele criou. Sim.
Mas bacana. E a frase, você trouxe alguma frase aí pra gente? Eu trouxe uma frase do Paul Meyer que diz o seguinte, né? Sucesso é a realização progressiva de objetivos que valem a pena. Tá então, certo. se você hoje está infeliz com o seu trabalho, né? Parta para uma nova atividade, faça uma transição. Por quê? Porque sucesso é isso. É realizar progressivamente objetivos seus, pessoais, que valham a pena para você. Tá certo, Emerson Wesley Dias, deixando aqui seus contatos para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Clique em blog e vai ter um texto lá chamado Transição de Carreira. Dá uma lida que tá bem legal, tem tudo isso aqui e mais um pouco. E o Facebook é o Inédito Viável e no YouTube tem o canal o Inédito Viável, pode procurar e fazer contato com a gente. Legal, Emerson. Então na quinta-feira, né? A gente volta aí com mais dicas aqui dentro do Momento O Inédito Viável. Aí, ó. Começa com um aplauso, entendeu? O pessoal gosta aqui, né? O pessoal gostou, pelo O jeito. pessoal gostou.